Pedro, ele não desistiu, ele fez uma renúncia na vida dele. Olá, meu nome é Tiago e hoje eu quero trazer a palavra de Deus para o seu coração, que eu tenho certeza, depois desse ensinamento, a sua vida nunca mais será a mesma, pelo contrário, ela vai se tornar maravilhosa. Vamos para o texto, Lucas capítulo de número 5, versículo do número 1 ao versículo de número 11. Olha o que diz aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Como eu disse para você, Pedro, ele não desistiu. Pedro, ele fez uma renúncia na vida dele. Normalmente, quando nós ouvimos alguém pregar esse texto, nós ouvimos dizer: Pedro estava lavando a rede, Pedro estava desistindo, Pedro estava abrindo mão. Em outras palavras, Pedro estava jogando a toalha. Mas diferente de uma luta de boxe, que lançar a toalha representa o quê? O término, o fim de alguma coisa, o lavar as redes na vida de Pedro representava o quê? Se preparar para o que? Uma nova noite de pescaria. A palavra de Deus, ela está nos ensinando que Pedro, ele não estava desistindo quando ele estava lavando as redes. Pelo contrário, ele estava se preparando para a próxima noite de pescaria que ele faria. Então, o que eu quero dizer para você, a Bíblia nos orienta a permanecermos o que? Sempre firmes e constantes. Você nunca vai ver alguém que venceu na vida, alguém que prosperou, alguém que teve êxito na sua vida. Você nunca vai ver essa pessoa o quê? Parando na primeira tentativa. Você nunca vai ver essa pessoa parando porque teve um único dia mau, ou teve o quê? Sucessores dias maus na vida dele. Então, o que eu quero dizer para você é: você não pode desistir. A primeira lição que nós aprendemos aqui com a história de Pedro é: você não pode desistir. Você não pode parar. Você não pode parar na primeira, na segunda, na terceira tentativa. Pelo contrário, eu sempre ensino às pessoas que Deus, ele nos manda tentar até que a hora, o quê? Até que uma hora a coisa começa a dar certo. Até que você veja a porta se abrindo, até que você veja o sucesso chegando até você, você não pode desistir. Então nós aprendemos com a vida de Pedro que o quê? Uma noite de pescaria que não deu certo não significa, não representa que a próxima noite o quê? Vai acontecer o mesmo. Eu vejo pessoas desistindo do próprio negócio porque tentou a primeira vez,
vez não deu certo, elas abandonaram tudo, deixaram tudo para trás. Eu vejo pessoas que preferiram voltar a se submeter, às vezes, à humilhação, à vergonha, a trabalhar horas e horas para uma outra pessoa, vamos dizer assim, enriquecendo o bolso de outra pessoa, porque tentaram uma vez e o quê? E pararam e desistiram. Então a primeira lição é: não desista. Seja uma pessoa mais o quê? Persistente. Seja uma pessoa que tenha consciência. Uma hora o jogo vai virar. Uma hora a minha vida vai começar o quê? A dar certo. Então não desista, não pare. A segunda lição que nós aprendemos aqui é o quê? Siga sempre a orientação divina. O que é que Deus ele está falando dentro do seu coração? Muitas das vezes eu e você paramos para dar ouvido para pessoas que não construíram absolutamente nada, que não fizeram nada para mudar a sua própria história. A maioria da população que nós conhecemos, a maioria das pessoas que nós conhecemos, não foram pessoas resilientes, foram pessoas que desistiram na primeira dificuldade. E nós estamos parando para ouvir pessoas que desistiram na primeira dificuldade, na primeira tribulação. E não é isso que a palavra de Deus, o quê? Ela nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia sempre nos orienta, o quê? Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, eu e você não podemos seguir o que as pessoas que não conseguiram chegar a lugar algum. Pelo contrário, nós temos que ter bons treinadores, bons conselheiros, boas pessoas que vão nos orientar a alcançar aquilo que nós almejamos, pessoas que já estão vivendo aquilo que nós desejamos viver. Como é que você vai pedir conselho para uma pessoa que não está no lugar que você deseja estar? Ela não sabe os problemas que teve que enfrentar para poder chegar aonde você quer chegar. Então o que eu quero dizer para você: tenha bons mentores, tenha pessoas que estão ali te orientando e, acima de tudo, ouça o que Deus diz na palavra dele. Ouça o que Deus diz na palavra dele. Muitas pessoas estão chegando ao fracasso porque não tem uma palavra, não tem uma direção. Pedro, quando Jesus entrou no barco de Pedro e Jesus começou a discursar, Pedro falou: esse homem, o que tem alguma coisa diferente. Jesus tem alguma coisa para me oferecer. E quando Jesus olha para Pedro, depois do seu discurso, falou: vamos amarrar alto. E chegando lá, ele fala: Pedro, lança novamente a rede. Pedro fala para Jesus: mestre, eu passei a noite toda, o quê? Tentando pescar. O Senhor me encontrou lavando as redes porque eu não apanhei absolutamente nada. Mas sobre a sua orientação, sobre a sua palavra, eu vou fazer. Não era normal pescar. Não era normal para um pescador que vivia da pesca. Não era normal o quê? Passar o dia pescando. Por que não era normal, pastor, um pescador pescar de manhã? Porque os peixes, com qualquer movimento, você já foi numa praia? Qualquer movimento que você faça perto ali da água ali, os peixes já se assustam, ó, e saem e vazam. Então o que eu quero dizer para você: o normal era de noite, o barco ficava parado, os peixes não conseguiam, os peixes iam para a superfície e o que? Ficava mais fácil para os peixes o que? Serem apanhados pelas redes. Era mais fácil, então era costume daquela época o pescador pescar o que? À noite. Porque era mais fácil, os peixes não se espantavam, não corriam de um lado para o outro, não faziam absolutamente nada, ficavam, eles iam para a superfície e eram apanhados pela rede. Então Pedro falou: eu passei a noite toda pescando e não aconteceu nada, mas debaixo da sua direção eu vou fazer. Tudo debaixo da direção de Deus vai prosperar. Enquanto eu e você tentarmos do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, sem ouvir alguém que já chegou lá, sem parar para ouvir o que Deus ele tem a dizer, a gente não vai ter sucesso na nossa vida. Não vamos ter sucesso. Então, o que eu quero dizer para você: tenha orientadores na sua vida. Procure pessoas
que já chegaram aonde você quer chegar. E saiba, acima de todas as coisas, você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. Você precisa fazer o que Deus está mandando você fazer. Siga a orientação divina. E a última lição que nós aprendemos com a vida de Pedro é o quê? É o poder que a renúncia tem nas nossas vidas. Pedro, provavelmente, ele fez a maior pescaria da vida dele. Foi o momento mais próspero da vida de Pedro, essa pescaria que ele fez sobre a orientação de Jesus. Mas da mesma forma que Pedro, ele teve a maior pescaria da vida dele, Pedro também precisou fazer a maior renúncia da vida dele. Pedro, ele teve mais sucesso como discípulo de Jesus do que como pescador. Pedro teve mais sucesso pescando homens, almas para o reino de Deus, do que pescando peixe. Pedro pegou mais homens e levou para o reino da luz, o reino de Jesus, do que ele pegou peixes em sua vida. Só para você ter uma ideia, os escritos de Pedro, as histórias de Pedro, continuam convertendo pessoas até os dias de hoje. Pedro ficou marcado na história, não como um pescador, mas como um ganhador de almas. O que eu quero dizer para você, não existe crescimento, não existe prosperidade e não existe sucesso aonde o que? Não há renúncia. Se não tem renúncia, não tem sucesso. Se não tem renúncia, não tem crescimento. Se não tem renúncia, não haverá o que? Planos bem-sucedidos. Você já viu um atleta? Eu estava vendo um podcast do Tiago Brunet, do pastor Tiago Brunet. Ele é um treinador da vida. E no podcast ele escreveu um livro, Jogo da Vida. E nesse livro eu estava vendo ele falando algumas coisas, o quanto um jogador de futebol, ele o que tem que ter de renúncia em sua vida. Renúncia na alimentação, renúncia até mesmo de momentos com a família. Quantos jogadores, para ter sucesso, tiveram que ir para a Europa, e muitas dessas viagens eles deixaram famílias, deixaram amigos, deixaram tudo para trás, para poder correrem atrás daquilo que Deus tinha planejado para a vida deles. O que eu quero dizer para você, se não houver renúncia na nossa vida, não haverá sucesso. Eu, como pregador da palavra de Deus, se eu não renunciar horas para poder estudar a Bíblia, você acha que eu vou ter sucesso? Se eu não ler, você acha que eu vou ter sucesso? Se eu não tiver os meus momentos de devoção a Deus, de oração, de jejum, consagração, você acha que eu vou chegar a algum lugar? Então o que eu quero dizer para você, sem renúncia, não haverá sucesso na nossa vida. Então nós aprendemos 3 lições com essa história da vida de Pedro. Primeiro, você não pode desistir. Pedro, ele não desistiu. Pelo contrário, ele estava se preparando para a próxima pescaria. Segundo, você precisa fazer as coisas debaixo de uma orientação. Enquanto você ficar seguindo o que você quer e o que você acha que vai dar certo, você não vai ter sucesso. Vai ser mais difícil a sua caminhada. E terceiro, não existe sucesso, não existe pesca maravilhosa se não houver renúncia na nossa vida. Renuncie tudo que você precisa renunciar. Abra mão de diversão, abra mão até mesmo de momentos de descanso, se dedique, tenha renúncia. E eu te garanto, fazendo essas 3 coisas, não desistindo, mas se preparando para a próxima, você sendo uma pessoa que segue a orientação de pessoas que já chegaram lá, e até mesmo que, acima de tudo, a orientação de Deus, e se você tiver renúncia na sua vida, não tem como a sua vida não ser bem-sucedida. E eu quero encerrar esse vídeo aqui dizendo, você terá o que? Sucesso na sua vida quando você aprender a não desistir, quando você seguir a orientação
e quando você tiver renúncias na sua vida. E aqui eu oro, abençoando sua vida. Senhor, abençoe essa vida que acabou de ver esse vídeo, que ela tenha sucesso, que ela não desista, que ela siga suas orientações e que ela tenha renúncias na vida dela, em nome de Jesus. Seja abençoado.